Não tem como eu expressar o que eu sinto por ela. Tipo, eu meio que considero assim que amor é uma coisa pequena se comparado ao o que eu sinto por ela. Tipo, ela é linda, ela é perfeita, ela, tipo, eu amo tudo nela, os olhos dela, o rosto dela, tudo. Não tem palavras pra expressar. A primeira vez que a gente se viu foi na igreja. Na verdade, eu vi ele na igreja, né? E quando eu fui falar com ele, não saiu nada da boca dele. Tanto que eu pensei que ele era mudo, ou ele era gago, ou ele era alguma coisa. Porque eu tentava falar com ele e ele ficava assim, tipo, não olhava nem pra minha cara. Daí eu fiquei tipo, esse menino... Daí, beleza. Depois, a segunda vez que eu vi ele, daí a gente já conversou mais. E a gente saiu, a gente foi pra um ensaio numa outra igreja. E aí a gente começou a conversar mais, só que a gente conversava mais por celular, não era tanto pessoalmente. Pessoalmente a gente travava assim, era tipo, oi, tudo bem? Tchau, tudo bem? Não saía muita coisa assim, mas daí foi fluindo. Daí ele foi perdendo a vergonha, daí eu percebi que ele não era mudo nem gago. Até demais ele falava, né? Mas aí foi fluindo, foi começando assim e a gente desenvolveu. Eu sou tímido, então a primeira vez eu não falei nada. Tipo, ela chegou em mim e perguntou se eu queria ir pro ensaio com o pai dela. Eu só falei, tá bom. Só isso. Só tá bom. But every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair. Foi as pequenas coisas assim que foi acrescentando que eu fui me apaixonando por ele, fui conhecendo ele melhor, fui vendo que eu sou uma pessoa que vejo muitos filmes, essas coisas, vejo histórias e eu sempre via assim, o príncipe perfeito, não sei o quê, e eu imaginava o jeito que seria o meu, digamos assim, príncipe perfeito, e eu encontrei nele as qualidades que eu nem imaginava que teria. Então assim, ele é uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente inteligente, ele é muito sincero, assim, com as pessoas que ele confia, ele é muito sincero, às vezes até demais, mas ele é uma pessoa assim que depois que você conhece de verdade, não tem como você não gostar. Não sei, eu amo ele, ele vai ser meu esposo, vou casar com ele, vou ter uma vida feliz com ele, é o que eu espero. Digamos que eu tô bastante ansioso pelo dia do casamento, assim. Quando a gente marcou que a gente decidiu que ia se casar, eu coloquei um bloquinho de nota no meu celular e coloquei, tipo, o bloco de nota de lista e fui marcando 1, 2, 3, 4 e coloquei a quantidade de item referente à quantidade de dias que faltava. E todo dia eu ia marcando um. Então eu vi desde o número 360 e poucos descer até o 0. E eu amo muito ele. Eu lembro uma vez, que é uma história assim que fica marcado, que eu nunca vou esquecer. Não adianta ninguém tentar apagar, pode chegar qualquer coisa, tentar apagar na minha cabeça, que eu acho que nunca vai sair, que foi, obviamente, o pedido de namoro. Ele fica muito bravo quando eu comento sobre isso, mas é porque foi muito engraçado. Quem fez o pedido de namoro? A ele. Seu pai. Porque realmente foi o meu pai que fez, porque ele foi lá na loja da minha mãe, que minha mãe tem um comércio, foi pra fazer o pedido. E quando ele chegou lá, ele tremia muito e eu dava muita risada porque eu não aguentava de ver a situação dele. Tipo, eu só conseguia dar risada, não conseguia fazer outra coisa. E meu pai assim, parado, olhando pra cara dele assim, e ele lá na porta, tipo, tava assim, tremendo, parecia que tava nevando, de tanto que ele tremia, vermelho, vermelho. Aí ele ficava assim,
então. Aí meu pai, então. Aí ele, então, né? E foi, não saía disso, ficou uma meia hora nisso, e eu rolando de dar risada, e a minha mãe lá brigando comigo. Até que meu pai pegou e minha mãe falou assim, a gente tem que fechar a lojinha, já deu o horário, já era 6 horas. Ele chegou na loja, era o quê? Umas 5, 5 e meia. E ficou meia hora praticamente só no então. Aí minha mãe falou, a gente tem que fechar a lojinha, vamos pra casa, lá em casa vocês conversam. Aí meu pai falou dele, não. Aí eu falei, nossa, tomou coragem, vai falar, né? Daí meu pai, diga, dele, então. Ai, oh, meu Deus, não sai disso. Aí meu pai pegou, olhou pra ele e falou assim, você veio pedir ela em namoro, né? Aí, tipo, ele, então. Tipo, foi assim, eu acho que nunca vou esquecer disso, nunca.